Boa tarde, galera. Meu nome é Cleison José, tenho 16 anos, sou aluno do Colégio Rangers e eu estou fazendo esse vídeo para apresentar um trabalho de geografia cujo tema vou abordar o relevo e seus agentes exógenos e endógenos. Bom, vamos lá então, primeiro fazer uma definição sobre o que é o relevo. Podemos chamar de relevo o modelo apresentado pela superfície terrestre, por sua vez influenciado pela dinâmica da estrutura interna e externa da Terra. Ou seja, relevo é toda deformação que nós percebemos em determinado lugar, onde nós sabemos que agentes externos e internos estão sendo responsáveis por essas deformações, por quebras, elevações, dobramentos, todos esses fatores que a gente percebe em lugares diferentes. O relevo está em constante transformação, mas no geral este é tão lento que dificilmente nossos sentidos são capazes de percebê-lo. Ou seja, a deformação que acontece em algum lugar, a gente não percebe de um dia para o outro, a não ser que seja um terremoto, porque enfim, né, gente? Ok. Isso quer dizer que leva muitos anos para que o relevo ele mude de formato, que ele mude sua estrutura, porque todos os agentes exógenos e endógenos eles vão agir de forma muito lenta e cuidadosa no ambiente. Essas transformações são estudadas por um ramo da geografia. Esse ramo é chamado de geologia, ok? Vamos agora falar dos agentes modeladores, que são justamente os agentes endógenos e exógenos. Os agentes modeladores são responsáveis por um processo contínuo e dinâmico da transformação morfológica. A estrutura, sendo classificados em agentes internos, que no caso são os casos de tectonismo, abalos sísmicos, erupções vulcânicas, enfim. E agentes externos, vento, chuva, a própria influência do homem e outros animais, ok? Vamos falar um pouco dos agentes internos aqui. Também chamados de endógenos, residam em forças oriundas do interior da Terra e podem ser classificados em tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo, erupções vulcânicas. No caso aqui, esses agentes endógenos, como já dito, vão agir por dentro da Terra. Esses também são chamados de agentes construtores, eles que vão elevar ou rebaixar o nível terrestre. No caso de formação de um vulcão, por acaso, é o caso do vulcanismo, onde o magma terrestre ele é expelido para fora, entrando em contato com a atmosfera, e por conta do passar do tempo, começa-se a criar uma estrutura vulcânica, ou seja, aquela montanha e a boca do vulcão, por onde sai a lava. Ok? Aqui vamos falar agora também do tectonismo. O que seria o tectonismo? Seria o choque entre duas placas tectônicas, que causaria, no caso, um terremoto. Como assim o choque? De acordo com o passar dos anos, isso não é um processo rápido, é um processo muito lento. As placas tectônicas vão se aproximando lentamente, e isso por milhões de anos. E chega uma hora em que elas entram em choque. Não é entrar em choque como se fossem dois carros em alta velocidade, não. Elas apenas vão se encostar. A partir do momento em que elas se encostam, elas continuam exercendo pressão uma sobre a outra. No caso, a placa tectônica que possui a menor densidade está mais vulnerável à que possui maior densidade. E isso elas ficam exercendo pressão uma sobre a outra. Chega uma hora em que a menos densa, né, ela acaba perdendo para a mais densa, e chega uma hora em que acontece o que chamamos de uma placa tectônica entrar na zona de subducção, que seria o quê?
a placa tectônica menos densa, ela acaba indo para a parte de baixo da mais densa. E o impacto é tão grande que acaba causando um terremoto, porque é uma pressão de milhões de anos que finalmente foi liberada em energia. Ou seja, causaria um tremor supremo. Ok, vamos falar agora dos agentes externos, que é bem mais fácil da gente entender. Também chamados de exógenos ou esculpidores, são responsáveis pelo processo de erosão e sedimentação. O que está dizendo aqui é basicamente o quê? O caso de chuvas, ventos e ações de seres vivos. No caso, vamos imaginar que temos uma montanha. De acordo com o passar do tempo, essa montanha vai recebendo o choque de gotículas de água das chuvas, a força do vento, e acontece o processo chamado de erosão nessa montanha, o que vai fazendo que ela diminua a sua altura. Por quê? Porque vão se soltando fragmentos dessa montanha por conta do grande impacto que as chuvas e ventos causam nela. Ok? Bom, temos os exemplos mais tradicionais de relevo, que são os desfiladeiros do Brasil, ou chamados cânion. Aqui temos uma definição dos cânion. São os termos utilizados para designar um vale profundo com paredes abruptas, em forma de penhascos escavados por um rio. São também chamados de garganta. Diferentes das camadas rochosas pouco consolidadas, a partir de um planalto, são erodidas por um curso de água criando uma vala. As paredes formam-se quando camadas de rochas resistentes à ação são encontradas, de modo que a água continua escavando o vale para baixo, não afetando a rocha dura. Isso quer dizer o que, gente? Bom, o que acontece no caso dos cânion? Os cânion são exemplos de rompimentos de placas tectônicas, no caso. Como eu já dei o exemplo daquela placa tectônica que sofreu a sua passagem para a zona de subducção. No caso, a placa tectônica ela vai sofrer uma deformação e parte da atmosfera terrestre vai ser elevada e outra rebaixada. E esse é o caso dos cânion. A ação de chuvas, de ventos também colabora para isso, e por isso se chama de modeladores. Eles vão por fora exercendo uma força sobre o relevo que vai modificando gradualmente o seu formato, ok? Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo, que é explicar basicamente para vocês as coisas sobre esse assunto. E muito obrigado pela atenção. Tenham um bom fim da tarde, ou fim de dia, não sei. E é isso. Até mais.